Reformando discípulos, para a glória de Deus. Meus irmãos, uma boa noite a todos os irmãos que nos assistem. Bem-vindos a mais um Reformando Discípulos, para a glória de Deus. Estamos aqui na Igreja Reformada em Vila Velha, na cidade de Vila Velha, e vamos dar início ao último capítulo do Evangelho de Mateus. E hoje estamos com a presença ilustre aqui do pastor Anchieta. Pastor, seja muito bem-vindo, uma alegria estar com o senhor, estudarmos a palavra de Deus, crescermos no conhecimento na graça e podemos assim contribuir para os irmãos que nos assistem. Amém, Vitral. Eu agradeço o convite, feito pelo nosso presbítero Vitral, e agradeço também a todos aqueles que estão participando conosco. E digo, se você tiver a oportunidade de interagir, comente, faça comentário. Este programa é para isso, Vitral? Sugestões. Sugestões para você até tirar as suas dúvidas. E nós teremos, assim, como objetivo, com a graça de Deus, procurarmos ir versículo a versículo, passo a passo, para que você compreenda este capítulo tão extraordinário, escrito por Mateus, que é o último capítulo deste Evangelho, capítulo Perfeito. 28. É isso mesmo. Para tal, convido os irmãos que estão em casa nos assistindo para que abram suas Bíblias no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Só relembrando aos irmãos, esse é o último capítulo, nós já viemos fazendo capítulo a capítulo sendo comentado. E lembrando a importância do Evangelho de Mateus, que é chamado também de o Evangelho do Rei, onde mostra o Senhor Jesus como o Rei, como o Messias que viria para cumprir tudo que estava escrito nas Escrituras, nas profecias, e para nos salvar. Então mostra desde o seu nascimento, da gestação de Maria, seu nascimento, seu crescimento, seu ministério, e agora, nesse último capítulo, nós vimos na semana passada a morte, a crucificação do Senhor Jesus, se cumprindo todas aquelas profecias acerca dele, que estavam em Salmos, Oséias, Miqueias. E agora nós vamos para o último capítulo. Então convido os irmãos a abrirem. E o capítulo, ele se inicia, pastor, deixa eu só voltar um pouquinho. No capítulo 27, encerra-se Jesus sendo crucificado, morrendo, o véu do templo se rasga de cima a baixo, há um terremoto, as sepulturas se abrem, mortos são ressuscitados ali. E havia, os sacerdotes, eles pedem à guarda romana que selasse o sepulcro de Jesus e que colocasse 2 guardas guardando, porque eles tinham medo, porque Jesus havia dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar, que os discípulos de Jesus roubassem o corpo. Então, o capítulo 28 inicia assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como eu tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, vou parar aqui para a gente bater um papo a partir daqui. Amém. Coisa extraordinária, Primeiro, assim, o Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 28, ele traz como tema 2 aspectos que são extraordinários e fundamentais para o cristianismo. O primeiro, é a ressurreição, e o segundo, o comissionamento. Então, toda a nossa conversa deve girar em torno disso: a ressurreição de Jesus e o comissionamento do Rei. Você chegou a abordar, logo no início agora, sobre o final do capítulo 27. Eu acho que, para a introdução, vale a pena nós mencionarmos que 2 grandes verdades estão postas. Primeira, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus estava profetizada. Jesus não morreu porque o sinédrio judaico conspirou contra ele. Jesus não morreu porque Pôncio Pilatos foi covarde e injustamente o condenou, o sentenciou à morte.
Jesus também não morreu porque Judas Iscariotes o traiu. Jesus não morreu porque a população ensandecida gritava: crucifica-o, crucifica-o. Jesus não morreu porque os soldados o levaram preso. Quem matou Jesus fomos nós. Foi o meu pecado que o matou. Ele morreu por nós. Amém. O nosso pecado o levou à cruz. Este é um fato que é extraordinário. Então, a morte dele não foi um acidente de percurso, né? Tampouco a sua ressurreição é uma surpresa, porque tanto a morte quanto a ressurreição estão profetizadas na palavra. E eu gostaria até de ler um texto, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou pedir para o irmão projetar. Puder aí, André. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. A morte de Jesus não foi acidente de percurso. É muito bem explicado nesse texto. E a ressurreição de Jesus não foi uma surpresa. Diz a palavra de Deus: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo escrevendo à igreja de Corinto: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso é extraordinário, porque nesse texto vê-se claramente o domínio absoluto, soberano de quem é o nosso Deus. Glória a Jesus. Logo em seguida, pastor, elas são convidadas a entrar no sepulcro, né? Tem uma curiosidade, depois o senhor vai falar sobre isso. Sim. Para elas constatarem que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Sim. Então, vinde ver onde ele jazia. E aí ele já dá uma instrução também: mas ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali os verei. Que coisa extraordinária, Vitral e queridos irmãos que nos assistem. As melhores e mais gloriosas notícias, elas vieram de um túmulo vazio. Caso contrário, o Evangelho, ele teria terminado com más notícias. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte o teria vencido. E se a morte o tivesse vencido, não haveria esperança para a ressurreição de todos nós, de todos aqueles que partiram. O alicerce da religião, do cristianismo, é exatamente esse, o alicerce da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria como qualquer outra religião, porque, ao contrário das demais, o nosso Senhor está vivo, o túmulo está vazio. Glória a Jesus. O túmulo de Buda está lá, o túmulo de Confúcio está lá, o túmulo de Allan Kardec está lá, o túmulo de Maomé está lá, mas o túmulo de Jesus está vazio. Essa é a grande mensagem. Só o cristianismo traz uma mensagem como essa. Então, a ressurreição é um fato histórico, porque diz a palavra de Deus que ele apareceu para mais de 500 pessoas. A carta aos Coríntios, Paulo escreve a carta aos Coríntios, se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 11, você vai ver isso, dizendo que Jesus apareceu a Cefas, Jesus apareceu além das mulheres, apareceu aos apóstolos, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 pessoas, né? Então, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, comprovadamente histórico, e um fato incontroverso. É impossível de se negar esta verdade absoluta. E isso é algo tão extraordinário, Vitral. Você imagina que os discípulos morreram por esta verdade. Isso era algo tão forte para eles, a experiência tinha sido algo tão marcante. Aqueles homens que, quando Jesus foi preso, eles ficaram amedrontados, se esconderam, estavam com medo de serem presos também.
Após a ressurreição, eles foram depois batizados com o Espírito Santo, e após a ressurreição, eles já não tinham medo de mais nada, porque a experiência deles com a ressurreição de Cristo os levou a serem açoitados, a sofrerem martírio, a sofrerem mortes terríveis, mas eles enfrentaram tudo isso porque é uma verdade que estava dentro deles, eles tinham vivido essa experiência. Então, reitero, a morte de Jesus é um fato histórico, é um fato incontroverso. Glória a Deus. E por que Jesus ressuscitou? Só para dar uma ênfase, porque ele era Deus. Sem dúvida. Né? Para mostrar a sua divindade, para cumprir as Escrituras, conforme o pastor acabou de ler um texto aqui de Coríntios, para que se cumprisse as Escrituras acerca da ressurreição de Jesus, também para destruir o poder do pecado, sem dúvida, e do diabo, né? E da morte sobre nós, e também para garantir a nossa ressurreição, né? Foi por tudo isso. Há um texto na Bíblia que talvez valha a pena até os irmãos abrirem, se for possível. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15 também, versos 13 a 19, que diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha o que diz a palavra de Deus: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e assim somos todos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que de Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha que coisa séria, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Resumo: se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria vazia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o nosso testemunho seria falso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria perdão, porque Ele morreu pelo nosso pecado, mas ressuscitou para a nossa justificação. E se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Então a ressurreição é a grande esperança da igreja. Glória a Deus. O berço da igreja é a ressurreição de Cristo. Amém. É o túmulo vazio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outro fato importante, queria que o senhor comentasse, pastor, é a importância que Jesus via nas mulheres, né? Ou dava para as irmãs, né? Isso é muito importante. Acho que o senhor poderia comentar. Eu acho que esse aspecto é extraordinário. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quando você abre, por exemplo, o livro do Gênesis, você vê que o diabo persuadiu Eva, e a Bíblia diz que Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus disse que não deveriam comer, e ela deu o fruto para o seu marido. Então Eva foi portadora de uma mensagem do diabo. Agora, a maravilha, sabe o que é? É porque nada na Bíblia está colocado por acaso. A ressurreição de Jesus, quem primeiro viu o túmulo vazio foram as mulheres. Olha que coisa extraordinária. Se não fosse isso, as mulheres teriam como pecha, foram portadoras do diabo para levarem Adão à queda. Mas o que Jesus fez? As mulheres foram as últimas a saírem do Calvário. Elas estiveram até o final, ao pé da cruz, enquanto Jesus estava crucificado. E elas foram as primeiras a chegar no túmulo. E quando elas chegaram, elas encontraram o túmulo vazio. A maravilha, sabe o que é? É que Deus usou as mulheres para serem portadoras
de uma grande mensagem, da maior de todas as mensagens. Enquanto Eva foi enganada pelo diabo para persuadir Adão a comer do fruto que ela havia comido, a Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu marido. Agora Jesus entra na história e resgata o papel da mulher, mostrando que agora a mulher, ela é anunciadora de boas novas. Ela anuncia o fato mais glorioso, que é a ressurreição de Cristo. Então esse aspecto eu acho fabuloso, extraordinário. E se nós olharmos para a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 15, verso 5, o texto inicia dizendo, o anjo diz assim: não temais. Primeira coisa que elas receberam da parte do Senhor, da parte do anjo do Senhor, uma palavra de encorajamento: não temais. Segunda coisa, elas foram convidadas a serem testemunhas de um túmulo vazio, porque eles haviam rolado a pedra para a boca do túmulo, haviam colocado um selo de Roma e soldados para guardar, né, conforme você já mencionou. E Jesus, após a ressurreição, ele não precisava que a pedra fosse removida do túmulo, porque ele, com o corpo ressurreto, ele poderia sair do túmulo. Então a pedra não foi rolada da boca do túmulo porque Jesus precisava sair. Não, a pedra foi tirada da boca do túmulo para que as mulheres pudessem entrar e comprovar: o túmulo está vazio. Glória a Deus. Essa é que é a grande mensagem. Elas foram convidadas, o túmulo a porta estava aberta, a pedra tinha sido removida, para que elas olhassem e soubessem: está vazio, ele não está aqui. Porque buscais o vivente dentre os mortos, ele ressuscitou, conforme ele vos disse. Então elas foram convidadas a saber e a anunciar essa verdade, porque diz a palavra de Deus que elas correram para a dizer aos discípulos: ele ressuscitou. Então as irmãs queridas, as mulheres que assistirão isso, Jesus fez da mulher anunciadora, portadora da maior de todas as mensagens: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, e a nossa esperança está viva exatamente por esta grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E elas deram mais um grande exemplo para todos nós, pastor. Eu vejo o seguinte: ao Senhor Jesus se apresentar para elas, elas correm e abraçam ele, caem aos seus pés. Verdade. O abraçam, e ele repete o que o anjo disse, ele diz: não temas, né, consola novamente, ide e avisai aos meus irmãos, depois vamos comentar sobre os irmãos, isso. Que dirigam para a Galileia e ali o verão. Mas o que eu acho importante, o exemplo delas como servas: elas primeiro adoram ao Senhor, o reconhecem que Jesus ressuscitou, o adoram, ouvem o que Jesus diz e obedecem o que ele faz. Porque é um exemplo para o irmão que está nos assistindo. Você tem que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, adorá-lo, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que ele tem para nos ensinar e obedecer. Porque adoração sem obediência é hipocrisia para o Senhor. É verdade. De nada vale. É verdade. Né? É verdade. Nós estamos aqui comentando um fato extraordinário que a Bíblia registra, porque você acabou de citar, né? Ide, dizei aos meus irmãos. Ide, dizei aos meus irmãos. Quando Jesus inicia o ministério, ele chama a cada um e ele os convida a serem servos, né? Eles convida a serem servos. Com o passar do tempo, Jesus começa a chamá-los de discípulos. Próximo da sua morte, Jesus os chama de amigos. E após a ressurreição, Jesus os chama de irmãos. Isto é, olha a maneira progressiva de servos para discípulos, de discípulos para amigos, de amigos para irmãos. Isto é, só Jesus, com a sua morte e ressurreição, poderia nos inserir
na família de Deus. Glória a Deus. Eu acho maravilhoso, pastor, como nós vamos expondo as Escrituras, a riqueza de conhecimento que brota da palavra do Senhor, né? E eu queria voltar no primeiro versículo para a gente falar de uma coisa muito importante. Perfeito. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, né? Tudo isso aconteceu no primeiro dia da semana. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A importância do primeiro dia da semana para o cristão. Olha bem, esse fato é um fato importantíssimo para nós, para todos os cristãos. A primeira coisa, o primeiro dia da semana, ele deve ser celebrado. Por isso, nós da Igreja Reformada valorizamos o primeiro dia da semana. Porque o primeiro dia da semana é um dia de celebração. O primeiro dia da semana é um dia de nós celebrarmos a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Jesus não apenas venceu a morte. A Bíblia diz que ele arrancou da morte a chave e ressuscitou, poderosa e gloriosamente. Então, nós da Igreja Reformada e as igrejas reformadas de uma forma geral, as igrejas que adotam a teologia reformada, elas têm este cunho, este objetivo, que é a valorização do primeiro dia da semana. E importa dizer também que o Pentecostes se deu no primeiro dia da semana, certo? Pentecostes foi no primeiro dia da semana. Você percebe uma coisa e que deve ficar muito claro para todos aqueles que nos assistem: nada na Bíblia está posto por acaso. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, dia de celebração da ressurreição. No primeiro dia da semana, os discípulos estavam em Jerusalém quando foram batizados com o Espírito Santo, dia de Pentecostes. Também há registro em Atos capítulo 20, verso 7. As reuniões da igreja se davam no primeiro dia da semana. Também em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, as ofertas eram levantadas no primeiro dia da semana. Por quê? Porque era um dia em que a congregação dos santos estavam reunidos. E também João, na ilha de Patmos, viu Jesus glorificado, Apocalipse capítulo 1, verso 10, no primeiro dia da semana. Então você vai ver de forma muito clara uma valorização desde o princípio da igreja. A igreja sempre aprendeu a valorizar o primeiro dia da semana. Tanto é que em Apocalipse capítulo 1, verso 10, que é escrito pelo apóstolo João, quando foi arrebatado, João escreve dizendo que no dia do Senhor, olha a expressão, João muda a expressão, ele não diz assim, no primeiro dia da semana, ele não diz isso, ele chama o primeiro dia da semana de o dia do Senhor. E essa prática de chamar o primeiro dia da semana de o dia do Senhor foi uma prática adotada pela igreja do primeiro século. Os pais da igreja também adotaram essa prática. Então eu creio que nós precisamos compreender e levar isso a você que nos assiste, a valorizar o primeiro dia da semana, a celebração. O túmulo está vazio, o nosso Senhor está assentado no trono e reina sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Então os irmãos vão ver no nosso Instagram, também nas nossas páginas, no nosso aplicativo, a valorização que damos para o domingo, né? O dia do Senhor. Vão ver que a ceia fazemos no domingo, os nossos cultos todos, né? A celebração de todos os cultos voltados para o domingo, né? Nós temos culto matutino, escola bíblica dominical, culto noturno. A nossa programação é voltada para o dia do Senhor. Perfeito. Devido a essa valorização. Perfeito. Vamos até relembrar os horários aí, Vitral? Vamos relembrar. Nós temos domingo, então, 9 da manhã, nosso culto matutino. 10 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. E às 19h30, o nosso culto noturno. Perfeito. Perfeito? Perfeito. E ainda temos gabinete pastoral depois, né? Às 11 horas tem gabinete pastoral. Ao domingo. Certo? E ainda às 18 horas tem a classe Fundamentos, né? Perfeito. A classe Fundamentos às 18 horas. E às 19 horas, então, culto de celebração. Perfeito. Né? Conforme você citou. Exatamente. Aí, dando continuidade, pastor, a partir do verso 11 até o verso 15,
nós vemos ali que aqueles guardas que testemunharam a ressurreição, que viram aquele anjo sentado, o terremoto, o sepulcro aberto, diz a palavra do Senhor que eles estavam como se estivessem em choques, estavam, né, paralisados. Mas eles fogem ali do local, né, as mulheres saem para anunciar que Jesus ressuscitou, e eles Sim. vão em direção aos religiosos para dizer o que aconteceu. E eles são, de uma forma, subornados, oferecem dinheiro para que eles contassem que, na verdade, para os religiosos, o que havia acontecido é que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo, né? Então, formam-se dois grupos, um grupo de crentes e um de incrédulos, um que cria e outro que não. As mulheres propagando a palavra do Senhor, que ele ressuscitou, e esses guardas propagando a mentira, porque foram subornados, mas a verdade, ela prevaleceu, né? A verdade, ela prosperou. Jesus, ele ressuscitou. E por isso que nós vemos e na história e na palavra do Senhor que o número de servos de Deus aumentava a cada dia. E o nome do Senhor foi sendo glorificado. Você me perdoe, mas eu vou falar uma coisa, Vitral. Pode até chocar um pouquinho, quem vai ouvir. Negar a ressurreição de Cristo não é apenas o fato de um ato de fé, de crer ou não crer nisso. Isso está ligado à moral. Porque é um fato histórico e incontroverso. É um fato histórico e incontroverso. Isso não está ligado apenas à fé, mas é uma questão moral. Certo? Eu quero até mencionar, até anotei uma parte de um escrito de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim, abre aspas, quando o rei despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. O dormitório em que descansou por um tempo estremeceu quando o herói celeste se ergueu da sua cama. Glória a Deus. O túmulo foi aberto de dentro para fora e não de fora para dentro. Glória a Deus. Né? A ressurreição é obra do próprio Deus. O próprio Deus. Eu acho isso extraordinário. E abordando agora esse aspecto que você mencionou, porque Jesus comissionou os seus discípulos, mas o diabo tem a sua comitiva também. O diabo tem a sua comitiva. E a comitiva do diabo, ela carrega os princípios dele. O primeiro deles, a mentira. Sim. Porque ele é o pai da mentira. Aliás, é o único pecado que ele assume a paternidade. É a mentira. Né? Mateus capítulo 28, verso 11... vai ver, até o verso 13, você vai ver exatamente isso, que essa comissão é uma comissão mentirosa, isto é, eles foram subornados. Né? No verso 13, vai dizer o seguinte, que essa comissão, olha o que diz o verso 13, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos e o roubaram enquanto dormíamos. Então, essa comissão é uma comissão fracassada. Essa comissão também é uma comissão contraditória. Verso 14 diz, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. O verso 14 mostra, sabe o quê? Que essa comitiva é uma comitiva vulnerável, é uma comitiva contraditória, e mais do que isso, o verso 15 deixa claro, e eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Isto é, a comitiva do diabo, né? Não há dúvida em mencionar isso, em afirmar isso, é uma comitiva motivada pela ganância. Né? O diabo sabe o que existe dentro do homem, e o que ele faz é apenas despertar o que existe dentro de cada um. E eles foram motivados pela ganância, porque diz o texto, verso 15, e eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, motivados totalmente pela ganância. Ao contrário da comitiva de Jesus. Verdade. Né?
comitiva de Jesus é outra. Você poderia falar, você chegou a mencionar algo extraordinário. A gente pode olhar pelo o nosso olhar humano. A gente viu, tinha religiosos, tinha o sinédrio por trás disso, tinha dinheiro e mentira. Do outro lado, nós tínhamos mulheres simples, mas que, ao espalharem a palavra do Senhor, ela encontra morada no coração do homem. Quando elas espalharam, Jesus está vivo, ele ressuscitou, todos que ouviram essa palavra foram impactados. E a palavra do Senhor mostra vidas e vidas se transformando, reconhecendo que só o Senhor é Deus, louvado seja Deus. Né? E você vai ver uma coisa, essa foi a grande mensagem do Evangelho. Quando Pedro vai pregar, a primeira grande mensagem entregue pelo apóstolo Pedro, após terem sido batizados com o Espírito Santo, Pedro vai dizer assim: a esse Jesus a quem vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Né? Então, aí vai um aspecto que nós chegamos até a mencionar no culto matinal. Vós o matastes, responsabilidade humana. Né? Apesar de estar nas Escrituras, soberania de Deus. Então, soberania de Deus e responsabilidade humana, que é um outro tema, de um assunto extraordinário também, mas caminham juntas. Agora, o maravilhoso é, Jesus vai comissionar os seus apóstolos, os seus discípulos. Perfeito. Verso 18 começa, não é isso? Na verdade, vou voltar um pouquinho. No verso 16, diz que eles seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Ótimo. Quando viram, o adoraram, e a palavra diz que alguns duvidaram. Sem problema. Mas depois Jesus se aproxima deles, já no verso 18, que o senhor falou, e começa a dar instruções para ele, que nós chamamos de a grande comissão, que vai ser uma grande responsabilidade que eles vão ter. O senhor quer comentar? Sim. Voltando aqui ao verso 17, você disse, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Isso existe até hoje. Enquanto no grupo daqueles que se dizem crentes, alguns adoram, alguns creem, alguns abraçam essa verdade, vivem por ela e têm nela a sua esperança, a sua razão de vida, a sua razão de existência, outros titubeiam e duvidam. Crer na ressurreição, esse é o berço do verdadeiro cristianismo. A ressurreição é a nossa grande esperança. A ressurreição de Cristo é o que nos faz abrir os olhos a cada dia e sabermos que o nosso último destino não é um túmulo vazio, não é um túmulo frio. O nosso destino é a eternidade com Ele. Porque assim como Ele ressuscitou, os que morreram em Cristo também ressuscitarão. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Glória a Jesus. E aí, agora o verso 18, né, conforme você mencionou. Ele começa a dizer, né, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe qual é o maravilhoso? O verso 18, ele mostra que Jesus não iniciou, já de imediato, Jesus não os comissionou. A primeira coisa que fica clara aqui no verso 18, é que Jesus demonstra competência, poder, autoridade para ser o comissionador, isso é, para comissionar. Ele diz... Antes de comissionar, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isto é, ele tem competência para comissionar. Ele tem competência para eleger, ele tem competência para salvar, para regenerar, para justificar, para santificar, amém, para capacitar. Amém. Porque todo poder emana dele. Toda autoridade lhe foi dada. Então, a competência do comissionador é algo a ser enfatizado. Quem nos impulsiona a pregar o Evangelho é aquele que
pode todas as coisas. É por isso que ele comissionou a igreja. Glória a Deus. Né? Ele Primeiro reforçando aspecto. a sua divindade, né? A sua divindade. Toda autoridade, tanto no céu como na terra. Sua soberania. Sua soberania. Isto é, nada escapa ao seu domínio. Glória a Deus. Verso 18. Verso 19, você falou bem. Ide, portanto, Fazei discípulos fazei discípulos de todas as nações. de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos. Aí está o cerne. O cerne da grande comissão é fazer discípulo. Mas quem é discípulo? Discípulo é todo aquele que se parece com o seu mestre. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era: façam pessoas parecidas comigo. Façam discípulos. Ele não disse assim: reúnam religiosos, proclamem esta religião, anunciem esta religião. Não, ele diz: fazei discípulos, isto é, a vossa função como igreja é gerar pessoas parecidas com Cristo, isto é, fazei discípulos. Trabalhem para que as pessoas se pareçam convosco e, obviamente, vocês, como os discípulos, se parecem comigo. Perfeito. Fazer discípulos é converter, é uma conversão que dura a vida inteira, né? A pessoa muda a sua vida e se parece com Cristo. Esse é o cerne, né? O cerne da comissão. O alcance da comissão está logo em seguida. O cerne é fazer discípulos. O alcance, fazer discípulos de todas as nações. Deus não tem preferências. Deus não tem escolhas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha nem para a cor da nossa pele, nem para a cor dos nossos olhos, nem para a nossa conta bancária, nem para a cultura que temos ou deixamos de ter, ou que valor nós temos para a sociedade em que vivemos. Verdade. É para todas as nações. A alma de qualquer ser humano vale tanto quanto a de qualquer outro. A alma não deixa de ter valor pela conta bancária, pela cor da pele ou pela cultura que tem. É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso quem é o nosso Deus. Glória a Né? Deus. Fazer discípulos de todas as nações. Ele continua, pastor, daria até outros dias para a gente conversar, mas ele fala sobre batizando-os. Um dia a gente pode conversar sobre batismo, né? Ótimo. Excelente Os tipos tema. de batismo, né? Sim. E depois ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um assunto importantíssimo que se chama Trindade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Outro aspecto também, batismo e trindade são outros temas assim importantíssimos para o conhecimento da igreja, né? Perfeito. Agora, nesse aspecto aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos ver as implicações da comissão. Isto é, só devem ser batizados aqueles que se tornaram discípulos. Amém. Né? O batismo não é para quem não é discípulo, porque o batismo não tem como função regenerar. Os regenerados são batizados. Amém. Né? O discípulo é que deve ser batizado. Amém. Né? Então, essas são as implicações da grande comissão. E aí Jesus continua a falar no verso 20, uma coisa interessante, ensinando-os a guardar só algumas coisas, pastor? Guardar todas as coisas, né? Todas as coisas que ele ensinou, né? Então nós temos que guardar tudo que está na palavra do Senhor, os ensinos do Senhor, não é isso? Perfeito. Não podemos escolher, né? Eu até brinco, quando a gente vê o Cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento, tinha que se comer tudo. Sem dúvida. Não é isso? Da frissura, claro. Você não podia escolher só o filé mignon. A ordem de Deus era tudo. E a palavra do Senhor é a mesma coisa. Perfeito. Temos que guardar a palavra do Senhor. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, ele conclui de uma forma maravilhosa que ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que maravilha, né? Então está aí, além das implicações da comissão, nós vemos o motivo para cumprir a comissão. Ele deu uma ordem. Perfeito. Ide. Não tem escolha.
Esse é o motivo, é cumprir a missão. Nós somos comissionados a isso. Nós nascemos, nós fomos eleitos, salvos, regenerados, justificados, santificados e seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado semelhante ao dele. Você abordou esse aspecto que eu acho que é fundamental, que você havia falado, que diz respeito à última frase desse texto. Você pode... Posso falar. Ele, como o nosso comandante, o nosso general, o Senhor, ele nos dá uma ordem, ele nos capacita e nos ordena a ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando, mas eis que estou convosco todos os dias. Ele não dá só a ordem, vai, ele vai junto conosco. Que maravilha. Não nos deixa só, louvado seja Deus. E quem vai conosco, ele inicia dizendo, toda autoridade me foi dada, isso é, quem está conosco para cumprirmos a nossa missão, quem diz que vai estar conosco todos os dias, é aquele que tem toda a autoridade. É o Senhor dos Senhores. Todo o poder. Glória a Deus. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte. Amém. O Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que disse haja e ouve, aquele que pelo poder da palavra as águas do Mar Vermelho se abriram. Glória a Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus da palavra, esse é o Deus que nos comissionou. Então é importante que entendermos, discípulo não pode ficar calado. Discípulo tem uma função, fazei discípulos. Ide. Amém. Você não pode parar. Não. Você não pode reter para você. Você não pode achar que já fui salvo, estou aqui assentado no banco de igreja e estou servindo a Deus à minha maneira. Não, não. A nossa comissão, a nossa missão como igreja é ide, fazei discípulos. Amém. Né? E com essa palavra que o pastor deu, o que acontece? Cada um de nós fomos transformados em missionários. Missionários. Nós somos missionários do Senhor. Por isso, uma igreja verdadeira, uma igreja que vive a palavra, é uma igreja missionária. Amém. E o irmão que nos assiste já quiser começar a ser um missionário, você pode começar simplesmente sendo um missionário digital. Transmita essa mensagem, esse vídeo para algum irmão que necessita. E fora isso, comece a evangelizar as pessoas ao seu redor, familiares, vizinhos, né? Dando bom testemunho. Deus irá te honrar. Eu queria encerrar, pastor, falando assim, que a ressurreição de Jesus garante a redenção da igreja. A grande comissão é missão para toda a igreja, e todo cristão é um missionário. Todo salvo é um enviado para pregar o evangelho a toda criatura. Aquela mentalidade de achar que é responsabilidade dos pastores, dos presbíteros, quiçá dos diáconos, de serem, de evangelizarem, de pregar o evangelho, de anunciarem a Cristo ressurreto, é função de toda a igreja, é função de todos, é a missão da igreja. Isso é, nós estamos aqui neste mundo com essa missão, com essa incumbência. Ele disse, toda autoridade me foi dada, agora vocês que vão. Ele não mandou anjos fazer esse trabalho, ele disse, vocês, meus discípulos, vocês como meus discípulos vão fazer esse trabalho é vosso. E quem é discípulo faz discípulo. Verdade. Quem é discípulo faz discípulo. Porque você tem a plena convicção, quem me comissionou, isto é, eu não trabalho com o objetivo de fazer discípulo confiado em mim. Eu não trabalho com o objetivo de fazer discípulo confiado na minha capacidade, porque nós para nada servimos, senão pela graça de Deus. Glória a Deus. Senão pela graça de Deus. Isto é, fazer discípulos só é possível porque ele inicia dizendo, todo poder me foi dado. E ele encerra dizendo, eu vou estar convosco todos os dias. Amém. Isto é, pode ter certeza, eu te comissionei porque eu tenho poder e autoridade para isso.
e eu não vou te deixar. E na hora que você estiver pregando a palavra, eu vou estar com você. A promessa dele é: estarei convosco todos os dias. Vai estar com quem, Vitral? Com quem ele prometeu que vai estar? Com todos. Com os discípulos que fazem discípulos. Porque há muitas pessoas que gostam apenas da parte boa. Ele diz que vai estar conosco todos os dias. E quando você fala isso, você só imagina o seguinte: a hora que eu tiver com a luta, ele vai estar comigo. A hora que acontecer um problema, ele vai estar comigo. Sim, perfeito, vai estar sim. Mas você não pode esquecer que ele falou que estaria conosco todos os dias dentro de um contexto. Verdade. Qual foi o contexto que ele falou que estaria conosco todos os dias? Dizendo: eu tenho autoridade, eu vou comissionar vocês, mas eu vou estar com vocês. Desde que você esteja cumprindo a minha comissão, né? Exatamente isso. Glória a Deus. Amém. Eu acho que dessa forma a gente encerra de uma forma maravilhosa. O Evangelho de Mateus se encerra de uma forma abençoada. Inicia com o nascimento de Jesus, encerra com o nascimento da igreja. Glória a Deus. A grande comissão. E agora é conosco. Levarmos a palavra do Senhor aos 4 cantos da terra, onde quer que esteja, a palavra do Senhor ela deve ser anunciada, que Jesus, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz mais: quando este evangelho for pregado em todo lugar, então virá o fim. Quem quer apressar o fim? Pregue o evangelho. A Bíblia ensina a dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Hoje nós estamos na época digital, né? É muito comum você ver as pessoas postando, vão num restaurante, postam. Não há nenhum pecado nisso, não há nenhum problema nisso. Comprou uma casa nova, um apartamento novo, foi passear com a família, férias e tudo. Tudo bem, isso faz parte da vida de todos nós. Agora, use a sua rede social para falar da maior de todas as verdades, para falar daquilo que é a esperança de todos os discípulos. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus me comissionou, Jesus me deu autoridade e disse que é com você, é você que vai falar. Ele não vai pregar, é você que vai pregar. Ele vai estar com você quando você estiver falando da ressurreição, porque testemunhar da ressurreição precisa de poder, e isso os discípulos tinham. Amém. Eu acho que nós abordamos bem, né, pastor? Acho que deu para passar bem para os irmãos. Esmiuçamos o capítulo 28, que é um capítulo pequeno, mas tem tanta riqueza muito rico, de detalhes. Muito rico. E nós encerramos. Se os irmãos quiserem maratonar, tem todos os capítulos para assistir de Mateus. Ótimo, isso, né? É ótimo. Programa para quem quiser, transmita para aquelas pessoas que você conhece. E na semana que vem estaremos aqui abordando um novo assunto. Ótimo. Um novo livro, um novo capítulo da palavra do Senhor para crescimento espiritual nosso, para que possamos crescer no conhecimento e na graça e ajudarmos os irmãos em casa. Um forte abraço, irmãos, fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos vocês. Amém. Pastor, obrigado pela ajuda. Última detalhezinho, vamos chamar essa câmera aqui, vem cá, vem pertinho. Vem, André. Chega bem pertinho. Essa câmera aqui. Essa câmera, André, faz essa câmera chegar bem pertinho, André. Por favor. André é o nosso Severino. Bem pertinho, bem pertinho. Isso. Presbítero Vitral, nós encerramos o capítulo 28 do Evangelho escrito por Mateus com a grande comissão. Não é isso? E eu quero encerrar com você, dizendo o seguinte: pega esse link e distribui para todo mundo que você conhece. Faça discípulos, fale de Jesus, proclame o reino, proclame a verdade que liberta o homem. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo, porque ele é o príncipe da vida. Ele ressuscitou.
Ele está sentado no trono e reina soberanamente. Use a sua rede social para isso. É isso que eu queria dizer. Seja discípulo, faça discípulos. Amém. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo capítulo. Pai do Senhor. Um abraço a todos.